Olá, olá, amigos e amigas. Gente, vou falar a verdade para vocês. Foi difícil sair esse vídeo aqui hoje. Porque, primeiro, tem uns cachorros aqui que não param de latir. Segundo, de todas as formas aqui, para poder sintonizar bem algumas, como diz assim, algumas situações com relação à questão deixa eu só aumentar o som aqui, com relação à questão da internet aqui. E dizer para vocês também que nada é fácil. Ontem eu fiz uma live, e esta live eu fiz no YouTube, e depois transmiti para as pessoas, mas acabou excluindo. Então hoje eu estou trazendo aqui a live para poder transmitir então novamente para todos vocês. Eu quero desde já agradecer a vocês que participam desta live, a vocês que de uma forma ou de outra faz oração e prece para que a gente continue fazendo a live, e que todas as barreiras, todos os impedimentos, elas possam ser encerradas, e que a gente consiga realizar a live de acordo, é claro, com a vontade de Deus. Muito obrigado a todos vocês que participam da live, a todos vocês que estão conosco e que nos dá a oportunidade de podermos juntos termos uma reflexão sobre a vida de Jesus, e também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero aqui agradecer, mas eu quero antes de tudo fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado ao Pai, mais uma vez, por estarmos aqui realizando esta live, para estarmos compartilhando do Evangelho de Jesus, por estarmos falando dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, e pedir ao Pai para que toda ação negativa, para que todas as ações que possam impedir essa nossa divulgação possam ser repreendidas. Pedir também ao Pai a proteção dos mentores espirituais, dos nossos irmãos e amigos, e que a gente continue, ó Pai, podendo falar do Evangelho maravilhoso. E que cada um, nesse exato momento, que esteja acompanhando, mesmo aquelas pessoas que não estão, possam receber o bálsamo do amor, da paz, do equilíbrio, da fraternidade. Que assim seja. Gente, eu quero já dizer a vocês que o que nos traz aqui esta noite é falarmos a reflexão de hoje. Eu vou até pegar aqui o Evangelho. E o que nos traz hoje aqui é falar sobre a excelência de Jesus, o seu trabalho, o seu ministério aqui na Terra, e falar um pouquinho da simplicidade que teve Jesus durante a sua vida e durante o seu ministério aqui. Então vamos ler aqui no capítulo 25 de Mateus, no livro de Mateus, que traz para cada um de nós uma exortação daquilo que Jesus deixou para nós como legado, como esperança, falando de uma vida futura, falando da existência da espiritualidade. Eu gostaria de, aqui já no capítulo 25, e no versículo, vou começar aqui
no versículo 30, capítulo 25, versículo 31. Vou começar pelo 31 até o 40. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos, e ele se assentará ao trono, todos se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros. Ele porá as ovelhas um a um lado e outro a outro. Então dirá ao rei os que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuís herança no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, fui preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, e te demos de comer ou de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso, fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Gente, estamos aqui e é uma responsabilidade muito séria falar sobre Jesus. E quanto mais nós vamos falando e vamos encontrando os seus ensinamentos e ao mesmo tempo buscando a sua forma de vida e aquilo que ele fez durante o pouco tempo que esteve aqui conosco, em carne e osso, que esteve nesse plano terrestre, saiu dos mundos espirituais, da sua elevação de espírito puro e veio ao planeta Terra. Veio ao planeta nos ensinar e dizer: olha, existe uma vida futura, existe um mundo espiritual, e esse mundo espiritual, para que tenha acesso a ele de fato, de direito, é necessário que vocês passem por este caminho. Utilize esses métodos que estou ensinando para vocês. Muitos não compreenderam e não compreendem até hoje. Mas ao mesmo tempo, outras pessoas e muitos compreenderam, estão compreendendo e estão levando a sério. Jesus, quando esteve na terra, curou cegos, leprosos, mudos, epiléticos, lunáticos, paralíticos, e pessoas com todo tipo de doença. Sarou o enfermo de todas as classes sociais. Não olhava credo, cor, condição social, nada disso Jesus observou. Jesus não fazia distinção de uma pessoa para outra. Ele não tinha preconceito contra ninguém. Jesus sarou pessoas da mais distinta pobreza daquela época. Mas ele também curou pessoas do mais alto nível financeiro e intelectual também naquela época. Jesus sabia e sabe até hoje de que neste plano, e nós temos consciência disso, que a saúde ela é extremamente, tem uma importância inextinguível, porque sem saúde nós não somos nada. Podemos ter dinheiro, poder, ter todo tipo de situações, mas se não tivermos saúde,
Não importa. Quantos hoje daria tudo que tem por uma saúde? Quantas pessoas estamos vendo hoje morrer de câncer? Alguns jovens. E aqui vai um adendo. Às vezes eu vejo muitos jovens aí no narguilé, nesses vícios, e fico imaginando a velhice dessas pessoas. Se é que vai ter velhice aqui no plano terrestre para essas pessoas. O grande problema é que as pessoas às vezes passam a vida toda, gastam toda a sua energia e sua saúde buscando bens materiais. E aí, quando estão na velhice, o dinheiro é gasto para recuperar a sua saúde. Obviamente que o tempo vai passando e quanto mais estamos aqui no planeta Terra, é claro que a nossa matéria ela tem um prazo de vida aqui no plano. E muitas vezes pessoas vivem como se fosse viver aqui no mundo físico eternamente. Podemos ter dinheiro, ter fama, ter poder, ter quase tudo, mas se não tivermos saúde, praticamente aqui no mundo causal, no planeta Terra, no mundo físico, é praticamente não ter nada. A doença às vezes vem por provações, e na maioria das vezes é sim por provações, e nós mesmos causamos a doença. Vem por resgate de vidas e vidas passadas. Nada acontece por acaso, o acaso não existe. Se observarmos a história, vamos ver que passamos a vida toda lutando por coisas temporais e transitórias. A dinâmica da vida nos faz com que a gente entre num círculo vicioso de uma luta, muitas vezes em glória, por aquilo que não é nosso. Pelas coisas que não é nossas. São apenas empréstimos. Muitas vezes também estamos tão voltados para as coisas materiais e esquecemos das coisas espirituais e queremos satisfazer o nosso ego, o ego humano, do poder, do dinheiro, o ego humano da satisfação do prazer, muitas vezes em vários sentidos, prazeres do vício, prazeres chamados prazeres da carne, prazer do sexo e tudo mais. Estamos tão imbuídos em ter satisfações e não felicidade, que esquecemos que estamos aqui transitoriamente, que não somos permanentes neste plano. Um texto bíblico, lá em Eclesiastes 12, diz que o espírito volta a Deus que o deu, e o corpo volta a pó. Eu tive uma vez o desprazer de participar da exumação do meu pai. E há muitos anos, 34 anos que meu pai desencarnou, e depois veio desencarnar uma sobrinha, e para que essa sobrinha fosse enterrada no mesmo túmulo, era preciso abrir o túmulo. E eu fui, falou, preciso de alguém da família para ir, para estar junto, e eu fui. Aquele momento de tristeza, família, uma sobrinha tinha morrido, assim, tinha desencarnado, aliás, ficou pouco tempo, tinha acho que 3 ou 4 anos aqui, filha da minha irmã. E eu fui participar daquela abertura do túmulo. E digo para vocês que
eu pude observar a roupa, a meia, o paletó intacto e o corpo já deteriorado, somente os ossos. Me arrependi muito de ter passado por aquilo. Meus amigos, minhas amigas, a vida aqui é uma transição. E se não prepararmos o espírito para poder retornar ao mundo espiritual, que é a verdadeira vida, talvez entramos no mundo espiritual pior do que saímos. Jesus, de todos os seus ensinamentos, ele sempre deixou claro a transitoriedade da vida. Jesus, ele curou pessoas, enfermos, era um grande terapeuta, mas nunca se intitulou médico. Nunca disse eu sou médico, ou algo parecido. Jesus se colocou igual a todos os nós, e todas as pessoas daquela época. Jesus predisse coisas e realmente predisse, disse que Jerusalém ia ser, o templo de Jerusalém ia cair, ia ser tombado, e Jerusalém seria invadida. Mas ele mesmo, ele dizendo tudo isso, ele nunca se colocou como um grande vidente, ele nunca se colocou como um grande adivinhador, nem mesmo um grande profeta. A única coisa que Jesus chamou para si foi o título de professor, de mestre. Jesus falava às pessoas. Jesus realizou maravilhas. Alimentou 5.000 pessoas com 2 peixes e 3 pães. Matou a fome das pessoas. E naquela época, para reunir 5.000 pessoas, é necessário que as pessoas tivessem vontade de ouvir alguém que estava ali. E esse alguém não era nada mais, nada menos que Jesus. E as pessoas com fome, Jesus preocupado com que aquelas pessoas não tinham que se alimentar, alimentou-os, fez a multiplicação e alimentou ali 5.000 pessoas. Jesus acalmou a tempestade. Jesus tinha o controle da natureza. E através desse controle, aqueles homens, seus discípulos com medo, a grande tempestade e o barco quase tombando, Jesus cochilava. E acordaram Jesus desesperado e ele acalmou ali a tempestade. E disse mais, homens de pouca fé, ó homens de pouca fé, até quando estarei convosco? E diz que se aqueles homens, assim como nós, serve para nós hoje, tivéssemos a fé do tamanho de uma mostarda, um grão de mostarda, diríamos um monte, vá para ali, vá para lá. E se nós passamos na vida por grandes montanhas e por grandes tempestades, e talvez a nossa falta de fé não nos dá o caminho para que a gente resolva e pare a tempestade de nossas vidas. Oração, reforma íntima, busca de sintonia espiritual. Jesus transformou água em vinho em um casamento, dizendo ali, trazendo a prova concreta de que o casamento é uma instituição criada por Deus e sagrada. Jesus, em sua
em seu trabalho de cura. De cura não somente física, mas espiritual, emocional daquelas famílias que ali estavam, daquelas pessoas que o acompanhavam. Além de ter acalmado a tempestade, Jesus ressuscitou ou trouxe de volta o espírito da filha de Lázaro, filha de Jairo, aliás. Também trouxe de volta Lázaro depois de alguns dias, e a família ali desesperada, e ele trouxe de volta. E disse: Lázaro, saia para fora. Jesus operou prodígios, porém nunca se chamou de santo milagreiro. Quantas vezes nós mesmos, por levarmos uma cesta básica para alguém, ou orarmos por alguém, e esse alguém às vezes tem uma recuperação, já achamos que somos grandes. Jesus foi grande e se colocou pequeno, deixou que as pessoas crescessem e ele cada vez mais diminuía. Jesus rejeitou o título de rei. Quando Pilatos perguntou para ele: sois reis? Ele falou: não, tu o dizes. Meu reino não é deste mundo. Jesus era mestre e ensinava com toda a sua autoridade, porque ele dava exemplo de amor, exemplo de compaixão, exemplo de humildade. E nós temos dificuldade de sermos um pouquinho humildes, de praticarmos a compaixão para com as pessoas, se colocarmos no lugar das outras pessoas. Às vezes não queremos ceder nada, por vaidade, por orgulho, por arrogância, prepotência. Jesus promovia a ciência do bem e a filosofia do amor. Esse era seu modelo pedagógico. Enquanto alguns dizem respeito de homens que viveram armados, existe um pensador que diz que todos os profetas armados triunfaram. Pelo contrário, Jesus mudou a história e o tempo, promovendo a educação e a ciência do bem. No livro de Lucas, eu vou abrir aqui no Evangelho, Lucas 4:32. Lucas foi um médico, não andou com Jesus, teve mais proximidade com Maria, sua mãe. Dá inclusive detalhes maiores da vida de Maria. Lucas 4:32. E diz aqui o seguinte: ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E admiravam-se de sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Esse comentário do evangelista de Lucas, quando ele diz que Jesus falava com autoridade, é porque as pessoas se maravilhavam, porque Jesus não pregava as coisas da vida temporânea. Jesus não falava somente desse tempo causal da nossa vida agora. Jesus falava de um mundo muito melhor, de um reino muito maior e que cabia a todas as pessoas. Vivemos em um planeta que as pessoas se intitulam poderosos e nós temos aí visto, não gosto nem de entrar nesse campo, mas nós temos visto líderes aí que se consideram verdadeiros
donos do mundo. E Jesus que dizia, olha, tudo que eu faço não vem de mim, mas vem do Pai. Jesus teve a humildade de dizer que ele era meramente um mensageiro de Deus. Meus irmãos, às vezes, minhas irmãs, às vezes eu fico olhando para nós mesmos, e para mim mesmo eu tenho até vergonha da necessidade de ter que melhorar tanto para ser ruim. Fazer a reforma íntima, buscar estar sintonizado com as coisas da espiritualidade, com as coisas espirituais. Estar atento às tentações da vida. Jesus pregava com autoridade e alguns até às vezes diziam, quem é este homem? Fato de um fariseu ter visto Jesus falar e alguém disse, esse é Jesus de Nazaré. E Nazaré é uma cidade tão de gente simples e humilde, tão de gente talvez até miserável, que ele disse, será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Jesus sofreu preconceito por ser de origem humilde. O seu trabalho e o seu ministério foi composto por pessoas mais humildes da sociedade. Homens simples, pescadores, homens do campo. Pessoas talvez que alguns deles sequer sabiam ler. Ao longo da história de Roma, somente 2% daquela população sabia ler e escrever. Jesus agiu na natureza, na ciência e na filosofia. Ele trouxe para nós um novo caminho, um novo método, fugindo das tradições religiosas, fugindo da concepção de olho por olho e dente por dente, pregou amor. E com sua autoridade de falar, de explanar, de realizar chamados milagres, Jesus dizia claramente que tudo o que fazia era do Pai e não dele. Os ensinamentos de Jesus, gente, era amor incondicional. E quando se fala em amor incondicional, falamos em não julgar. Os ensinamentos de Jesus era que a gente procurasse dar bons frutos, que deixasse brilhar a luz interior que tem dentro de cada um de nós, que é a centelha divina, a luz, a permanência do Espírito para brilhar aonde quer que estejamos. Jesus nos orienta e nos chama a reconciliarmos com os nossos inimigos. Alguém disse outro dia, mas eu não tenho inimigo. Às vezes a gente não tem, mas às vezes também as pessoas são nossos inimigos até sem a gente saber. Jesus nos chama a perdoar os inimigos. E quando a gente fala em perdão, a gente está falando de vida. Você já pensou? Eu tenho pessoas que eu tenho alguma restrição, eu não vou negar, eu acho que todo mundo tem, e se a gente tiver claramente falando a verdade, nós vamos sim saber que não somos simpáticos a algumas pessoas e algumas pessoas não são simpáticos a nós.
Mas preste atenção quando você não gosta de alguém. Quando não gostamos de alguém, pensamos naquela pessoa quase que o tempo todo. Acordamos pensando naquela pessoa. Vamos nos alimentar, pensamos naquela pessoa. Vamos dormir, pensamos naquela pessoa. E viramos escravos daquela pessoa. E Jesus nos chama a nos libertar. Jesus, olha, perdoe os vossos inimigos. O mais beneficiado somos nós. Ele não manda caminhar com as pessoas que são nossos inimigos. E nem nos diz também que devemos dar a mesma condição na vida que dávamos antes aquelas pessoas. Mas perdoar, não desejar mal, não querer o mal, não instigar para que aquelas pessoas sejam destruídas. Até porque, gente, quando as pessoas fazem mal às outras, o mal por si se destrói. Jesus, ele diz que devemos abandonar ou nos desprendermos dos bens terrenos. Não quer dizer que devemos deixar de trabalhar ou viver ou buscar a melhoria de vida, não. Mas não nos tornarmos escravos dessas coisas. Tornarmos escravos do dinheiro, tornarmos escravos dos bens, tornarmos escravos de coisas que vão ficar aqui, quando daqui sairmos. O orgulho deve ser uma fuga. Devemos fugir do orgulho. Quando Jesus disse que iria para junto do Pai, mas que ia deixar o Espírito Consolador, ele disse para eu não vos deixarei órfão, mas vou pedir ao Pai que envie o Espírito Consolador. Para que a gente... Porque hoje as pessoas ouvem, mas não escutam. Não compreendem ainda. E na sua humildade, mesmo na cruz, Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O Espiritismo, quando ele veio como Consolador prometido, e Jesus se colocou lá, há 2000 e tantos anos atrás, já se colocou pequeno diante dos pequenos e grande quando teve que falar com os grandes. Mas, na sua humildade, ele disse que devemos andar sempre na luz. E essa luz interior que tem dentro de cada um de nós. Aliás, gente, uma prece, uma oração de manhã, de tarde, à noite. Agradecer a Deus pelo dom da vida. E algumas pessoas, ele disse que não deve ser negado. Que aqueles que o negarem diante dos homens será negado diante do Pai que está nos céus. Vejam bem quantas pessoas às vezes negam a sua própria religião. Alguns falam, qual é a sua religião? A pessoa assusta e diz, não, vou dizer que sou espírita, não, senão vão ter um preconceito contra mim, eu vou sofrer represárias, Devemos sim assumir aquilo que somos. Somos evangélicos, somos católicos, somos espíritas, somos espíritas. Apesar que no Brasil tem uma confluência muito grande religiosa e às vezes as pessoas confundem as religiões de matrizes afro, Umbanda, Candomblé, com o espiritismo. E há uma diferença entre espiritualismo e espiritismo. Mas nenhuma está aí para fazer mal para ninguém. O espiritismo é a doutrina dos espíritos. A doutrina de Jesus, o Jesus é o exemplo, é o paradigma, é o modelo,
é o nosso governador espiritual, governador do planeta Terra. Jesus deu lições de humildade. E na sua humildade, ele nunca se colocou acima das pessoas. Vou fazer uma pequena leitura aqui para encerrar, que diz, aqui no capítulo 10 do Evangelho: para encerrar, um texto escrito por Hernani Santana, de Notações de um Aprendiz. Diz o seguinte: se eu, sendo mestre e senhor, vos lavo os pés, deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se, pois, sabeis essas coisas, bem-aventurados sereis se praticardes. Quando diz que não é o servo maior do que o seu senhor, e quando Jesus ele se colocou sempre, ele dizia: eu e o Pai somos um, mas todas as coisas que faço não é de mim, vem do Pai. Muitas vezes, gente, a doutrina espírita ela nos chama o tempo todo a responsabilidade do amor ao próximo. A doutrina espírita ela nos chama todo a responsabilidade da prática da caridade. A doutrina espírita ela nos chama sempre a responsabilidade do perdão e da convivência mútua com as pessoas. Ela nos chama a responsabilidade de uma via de mão dupla. E quando somos chamados à responsabilidade de termos o mínimo conhecimento dessa doutrina e estamos inseridos nela, é um caminho sem volta. Jesus nos chamou à responsabilidade e nos exortou para que sermos não maior que Ele, não maior que Deus. Porque passamos talvez a nossa vida toda tentando ser grande, e o próprio Cristo se entregou provando a sua humildade. Vamos encerrar agora. Eu quero convidar todos vocês para podermos juntos fazermos a fluidificação da água. Eu sempre brinco, diz que no meio espírita, se existe uma coisa que tem, é água. É água fluidificada. Faz uma prece, bebe aguinha. Faz outra, bebe de novo. Tem uma reunião, tem lá a fluidificação da água. A água tem um efeito transformador. E água é vida. E quando pedimos aos nossos irmãos da espiritualidade, aos médiuns, aos nossos irmãos que tragam o remédio necessário, não é brincadeira. Aquilo que a gente pedir com fé vai acontecer. Eu quero convidar então vocês, assim como eu, vamos fechar os nossos olhos, pedir a nossos irmãos
pedir a Deus que nos abençoe, a Jesus, e pedir aos nossos irmãos da espiritualidade amiga que tragam o remédio necessário para cada um de nós. Pai querido, nós queremos te agradecer mais uma vez por este momento, por esses minutos de reflexão. Agradecer pela leitura do Evangelho, agradecer por Cristo ter vindo a este mundo nos ensinado o caminho para a evolução. Queremos agradecer aos bons companheiros de jornada. Agradecer ao Pai por este dia e pedir pela semana que se inicia. Que tenhamos paz, pedir por aqueles que estão presos, pedir por aqueles que estão acamados, pedir por aqueles que estão sedentos, famintos, para que receba neste momento o bálsamo sagrado da espiritualidade. E queremos pedir, ó Pai, nesta noite, Divino Mestre Jesus, como vós transformaste as águas em vinho nas bodas de Caná, em um casamento. Transformei também essa água num santo remédio para a cura dos nossos males. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Boa semana a todos. Fiquem com Deus.